Hi pessoal, esse é mais um vídeo do canal Coronavírus Antônio Schultz, o correspondente científico, aquele que ajuda você a crescer, a desenvolver o seu senso crítico a respeito da publicação acadêmica, de maneira que você melhor compreendendo essa produção acadêmica, você possa melhor se proteger. Eu ressalto que eu sou farmacêutico, cirurgião dentista, possuo mestrado e doutorado em odontologia, em patologia bucal, patologia oral, respectivamente pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Eu menciono essa minha titulação não para uma promoção pessoal, mas que você, quando desenvolver esse senso crítico, refletir acima do tema que nós abordaremos nesse vídeo, qual seja a identificação de uma nova mutação denominada A222V, identificada na glicoproteína spike do coronavírus, do SARS-CoV-2, você considere essa minha titulação quando você comparar com os trabalhos com que os professores universitários, autores desses trabalhos publicados na literatura acadêmica oficial, divulgam para a comunidade científica. Também eu me esqueci que eu frequentei algumas aulas por um período de aproximadamente uns 3 meses, um semestre na Hochschule Anhalt, na Alemanha, em engenharia biomédica. Isto posto, o tema desse vídeo, como mencionado, é a descoberta dessa nova mutação na estrutura da glicoproteína spike. Lembrando que a glicoproteína spike ela é constituída por um centro conformacional S1, uma região de clivagem central e um centro conformacional S2. De relevante referentemente a essas mutações é que elas ocorrem basicamente em toda essa estrutura dessa glicoproteína spike, como também na quase totalidade da estrutura genômica do SARS-CoV-2. Dessas mutações, basicamente uma é relevante, qual seja a mutação D614G. Essa mutação D614G, ela decorre da substituição do ácido aspartico por uma glicina na posição no códon 614. De maneira que essa mutação ela se localiza no domínio RBD dessa glicoproteína spike nesse centro conformacional S1, domínio esse RBD, que é o domínio de ligação ao receptor para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, qual seja a enzima conversora da angiotensina 2, ACE2 ou ECA2, transformado para o português. De maneira que, relativamente a essa mutação D614G, se sabe que essa mutação induz o aumento das espículas, dos espinhos superficiais na superfície do coronavírus, de maneira que essas espículas aumentam a infectividade e questiona-se se a presença dessas espículas estaria associada a um aumento da virulência e também da letalidade. E a propósito desses dois tópicos, aumento da virulência, aumento da letalidade, e eu acrescento mais um referentemente à antigenicidade dessa glicoproteína spike, que guarda relação com a resposta vacinal, a literatura ela é
polêmica, em alguns aspectos antagônicas. Tal como, por exemplo, existem estudos americanos de professores americanos da Universidade de Boston que afirmam que essa mutação D614G, referentemente a essas vacinas desenvolvidas anterior à detecção dessa cepa mutante contendo essa mutação D614G, essa resposta vacinal, mesmo em cepas possuindo essa mutação, não alteraria essa resposta vacinal. Por outro lado, existem professores da Universidade de Tóquio, professores japoneses, que acreditam que não, que essa mutação D614G ela altera a antigenicidade dessa glicoproteína spike de maneira a não possibilitar a ligação de anticorpos neutralizantes. E a propósito dessa nova mutação, descoberta também na glicoproteína spike, contudo, ao contrário da mutação D614G que se localiza no domínio RBD de ligação ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, essa mutação A222V, ela se localiza em uma região vizinha a esse domínio RBD, denominado domínio NTD. De maneira que acerca dessa nova mutação também acredita-se que ela aumente a transmissibilidade, contudo, ainda é uma incógnita relativamente à virulência e também à letalidade induzida por essa nova mutação, e se essa nova mutação também alteraria essa resposta vacinal, especialmente dessas vacinas pioneiras que tiveram o seu desenvolvimento, o seu design anterior à detecção tanto da mutação D614G e também agora dessa nova mutação A222V. É importante ressaltar que essa resposta vacinal, ela é uma incógnita, será uma incógnita, é uma incógnita no momento, no direcionamento de uma possível alteração dessa resposta vacinal por essas duas mutações atuando simultaneamente, ou seja, a mutação D614G no domínio RBD de ligação da glicoproteína spike e dessa mutação recentemente descoberta, denominada de A222, no domínio NTD. É importante ressaltar que acerca dessa polêmica que se estabelece ou que se estabeleceu referentemente à mutação D614G, uma das autoras da descoberta, que é de uma universidade belga, não sei se é a universidade belga, em Basel, não sei se a Basel é na Bélgica ou na Suíça, mas essa autora, ela acredita que, a autora dessa descoberta dessa nova mutação, ela acredita que essa nova mutação descoberta, A222V, não apresentará, não alterará a resposta vacinal a essas vacinas que estão em desenvolvimento. Há que se esperar para confirmar. Assim, nos slides seguintes eu apresento essa mutação A222V no contexto tanto da transmissibilidade, da infectividade, da letalidade e também dessa resposta vacinal. Isto posto em tela, nós apresentamos um slide que já foi apresentado em vídeos anteriores referentemente à estrutura, ao mecanismo de contágio e imunidade
do coronavírus humano, do SARS-CoV-2. De maneira que em tela nós apresentamos a estrutura genômica do coronavírus, onde nós podemos constatar que as mutações, elas acometem tanto as proteínas estruturais S, E, M e N, como também as proteínas não estruturais, a partir dos ORFs 1A e 1B, bem como as proteínas acessórias originadas a partir dos ORFs 3, 6, 7, 8 e 10. Mutações essas que determinam alterações no mecanismo fisiopatológico do SARS-CoV-2, que guardam uma estreita relação com esse mecanismo de contágio, infecção, imunidade, especialmente referentemente à segurança e à eficácia das vacinas. De maneira que no contexto dessas mutações se pode constatar que as mutações elas acometem tanto o centro conformacional S1 quanto o centro conformacional S2, bem como a região de necrose, região de clivagem central. De maneira que essas mutações, como se pode constatar em telas, elas se distribuem por toda essa estrutura da glicoproteína spike e glicoproteína S. E dentre essas mutações, uma das mais frequentes é a mutação D614G, que ocorre tanto distribuída nessa estrutura da glicoproteína isoladamente, quanto em conjunto com outras mutações. E no contexto dessa nova mutação, recentemente identificada pelo grupo de professores da Universidade de Basel, na Bélgica, essa mutação, nova mutação identificada, ela se localiza no domínio NTD, que é um domínio ilustrado em azul celeste, vizinho ao domínio RBD, ilustrado em rosa. De maneira que, acerca dessas alterações referentemente à resposta vacinal, mas com toda a vênia, a erudição dos professores universitários americanos, dos professores universitários belgas, que não acreditam que tais mutações possam alterar a resposta vacinal, especialmente dessas vacinas pioneiras desenvolvidas anteriormente à emergência da cepa contendo a mutação D614G e agora a essa nova mutação A222V. É difícil para eu, com toda a vênia, aceitar que essas mutações, elas atuando, seja isoladamente, seja em conjunto, por exemplo, uma ação conjunta da mutação A222V com a mutação D614G, que se localiza, e pode se localizar tanto no centro conformacional S2, no centro conformacional S1, como também nessa região de domínio RBD, é difícil aceitar que essas mutações não impliquem alterações no comportamento biológico do SARS-CoV-2, comportamento fisiopatológico, bem como na resposta vacinal, induzindo a uma menor eficácia dessas vacinas pioneiras, que têm como antígeno, basicamente, essa glicoproteína spike. Contudo, eu ressalto que essas mutações, elas se localizam em praticamente toda a estrutura genômica, de maneira que, a exemplo do que é esperado relativamente à diminuição
diminuição da eficácia dessas vacinas frente a essas cepas que contêm essas mutações nessa glicoproteína spike. Também, por exemplo, relativamente à vacina chinesa, que contém a estrutura integral do vírus atenuada ou inativada, que também ocorra uma resposta imune com eficácia decrescida ou inferior à desejada, com toda a vênia e erudição dos professores, ressalto novamente, belgas e americanos. Isto posto em tela, nesse mapa da Europa, nós apresentamos os clones ilustrados em laranja escuro, clones esses, circunferências essas, representativas a cepas apresentando a mutação, clones, clusters de cepa contendo a mutação D614G. É importante se ressaltar que esses clusters, a área dessa circunferência e o diâmetro dessa circunferência guardam uma relação com o número de casos referentemente a essas cepas. De maneira que, de permeio a essas cepas, ressalto novamente apresentando essa mutação D614G, foram identificadas mais duas mutações, ou seja, a mutação A222V e S477N, respectivamente, ilustradas pelas cores vermelha e azul, que são variantes dessa mutação D614G. De maneira que, no atual contexto da pandemia na Europa, a emergência dessas novas mutações varia conforme o país. De maneira que na Espanha predomina, país de Gales, predomina a emergência dessa nova mutação A222V. Já na França, predomina a emergência dessa cepa S477N. É importante ressaltar que no contexto das mutações, essas mutações que ocorrem, que têm sido identificadas na estrutura do coronavírus, em cerca de 70%, elas são meramente mutações adaptativas decorrentes da interação do coronavírus, do SARS-CoV-2, com o sistema de vigilância imune do organismo, objetivando essas estruturas a preservação da espécie. De maneira que essas mutações, a despeito de induzirem um aumento da transmissibilidade, da infectividade, elas usualmente implicam em um comportamento biológico menos agressivo, menor virulência e menor letalidade. Contudo, em cerca de 30% dessas mutações que são identificadas nos coronavírus de uma maneira em geral, entre esses 30% é possível se identificar uma mutação que determine um comportamento agressivo mais acentuado, uma maior virulência, que, associado a essa infectividade aumentada, essa transmissibilidade aumentada, também induza uma maior letalidade. E no contexto dessas mutações que recentemente têm sido identificadas, seja na mutação D614G, seja nessas mutações recentemente identificadas A222V e S477N, questiona-se a propósito dessa mutação D614G, se essa mutação implicaria em um aumento da virulência, da letalidade, e teria implicações relativamente a
vacina, a resposta vacinal, a eficácia vacinal comparativamente às cepas originárias da cidade de Wuhan. Assim, acredita-se que a emergência dessa nova cepa do SARS-CoV-2 com essa mutação A222V, a variante dessa mutação D614G, ela tenha se disseminado da Espanha após a abertura das fronteiras espanholas a turistas esses oriundos da França, oriundos do Reino Unido, oriundos da Suíça, dentre outros que visitaram a Espanha em julho, durante o verão europeu, e ao retornar para os seus países, disseminaram, atuaram como clusters de disseminação dessa nova cepa, ou então decorrente de turistas espanhóis que viajaram para esses outros países da Europa durante esse verão europeu. E a propósito dessa mutação, é importante ressaltar que, por sua localização, a despeito ainda dos estudos não comprovarem nem um aumento de transmissibilidade, nem um aumento da virulência, e nem da letalidade, nem de implicações referentemente à eficácia vacinal dessas vacinas que foram desenvolvidas antes da detecção dessas mutações D614G e dessa variante A222V. Pela localização dessa mutação A222V nas proximidades do domínio RBD, ou seja, do domínio de ligação da glicoproteína spike do SARS-CoV-2 ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, é possível que essa mutação A222V, atuando conjuntamente com essa mutação D614G, que tem sido detectada em praticamente toda a estrutura dessa glicoproteína spike, S-spike, ela determina alterações conformacionais que de fato induzam um aumento da transmissibilidade, um aumento da virulência, um aumento da letalidade e uma menor eficácia vacinal. Acredito eu, entretanto, é necessário nós esperarmos mais estudos referentemente a essa nova mutação. Pessoal, nesse vídeo nós apresentamos um trabalho publicado por um grupo de professores da Universidade de Basel, na Suíça, liderado pela professora Emma Rodcroft, em que os autores reportam uma nova mutação essa denominada de A222V, que tem sido identificadas na Europa, em emergência na Europa, em cepas que já apresentavam a mutação D614G. É importante se ressaltar que essa mutação, a despeito de pouco se conhecer sobre ela, a respeito dela, ela não se localiza no mesmo sítio de ligação, no domínio de ligação do SARS-CoV-2 à enzima conversora da angiotensina 2, a despeito de que a mutação D614G ela pode ocorrer e tem sido identificada em praticamente toda a estrutura da glicoproteína S. Essa mutação A222V foi identificada em um domínio denominado domínio NTD, ou seja, domínio N-terminal, que se localiza nas proximidades desse domínio de ligação RBD do SARS-CoV-2. É importante ressaltar que, a despeito da
opinião da professora Emma Rodcroft, expressa no seu site de que ela acredita que essa mutação não implicará em uma alteração referentemente à resposta vacinal para as cepas identificadas inicialmente nessa pandemia da Covid-19. Eu, com toda a vênia, eu discordo da ilustre professora, porquanto, como nós sabemos, essa mutação D614G, ela induz uma diminuição, uma quebra de uma ponte salina. Como nós sabemos também da química, basicamente a ligação da enzima ao seu receptor, ela se dá basicamente por ligações químicas essas que são a base de pontes de hidrogênio e de ligações salinas, pontes de sal. De maneira que quando se compara, por exemplo, a estrutura do SARS-CoV-2 referentemente a essas ligações com a estrutura do SARS-CoV da SARS, se constata basicamente uma diferença referentemente a essa ligação de uma ponte de hidrogênio a menos no SARS-CoV-2 e uma ligação salina a menos também no SARS-CoV-2. E essa diminuição dessa ponte salina, que no caso do SARS-CoV-2 é de 2 e no caso do SARS-CoV-1 é de 3 pontes salinas, essa diminuição de uma ponte salina implica em uma força de ligação do SARS-CoV-2 ao sítio ativo dessa enzima, da enzima conversora da angiotensina 2, de cerca de 10 vezes. Consequentemente, com toda a vênia, a opinião de eruditos professores universitários, alguns deles americanos, da Universidade de Boston, que também não acreditam que essa mutação D614G implique em uma alteração na resposta vacinal, essa quebra de mais uma ponte salina por meio decorrente dessa mutação D614G, a lógica indica que aumenta a transmissibilidade, aumenta a virulência do SARS-CoV-2 e também sugere que pode ocorrer, em decorrência dessa quebra, dessa ponte salina na estrutura do SARS-CoV-2, pode ocorrer também uma diminuição da interação entre o antígeno e anticorpos neutralizantes, de maneira que, ao contrário, tanto da professora Emma como dos professores americanos, ilustres professores americanos, sapientes professores americanos da Universidade de Boston, eu, com toda a vênia, discordo. Entendo, sim, que essa mutação D614G não somente aumentou referentemente a infectividade, a virulência, mas também pode determinar uma diminuição da ligação de antígenos do SARS-CoV-2 que apresentam essa mutação D614G a anticorpos neutralizantes, portanto, com consequência vacinal, diminuindo a eficácia dessas vacinas que foram desenvolvidas anteriormente à emergência dessa mutação, a detecção dessa mutação. E referentemente à opinião da professora Emma Rodcroft, de que essa mutação não implicará em também uma alteração dessa resposta dessas vacinas desenvolvidas anteriormente à detecção dessa nova mutação A222V, também com toda a vênia erudição da professora Emma, eu discordo, porquanto eu entendo que essa mutação ela pode sim implicar em alterações não somente no comportamento biológico do SARS-CoV-2, como também pode implicar também em uma alteração referentemente à resposta vacinal
dessas vacinas desenvolvidas anteriormente à detecção, à emergência dessa nova cepa, porquanto essa mutação A222V, ela se localiza em um sítio bastante próximo a esse domínio de ligação, cuja mutação A222 pode determinar alterações conformacionais na estrutura da glicoproteína S, que pode ter implicações tanto referentemente ao comportamento biológico do SARS-CoV-2, quanto referentemente também à resposta vacinal, especialmente dessas vacinas que se encontram em fase final de testes e que foram denominadas e que são denominadas por mim como vacinas pioneiras. Ressalto novamente, com toda a vênia, a erudição da professora Emma e dos professores americanos, alguns deles, é bom ressaltar, que entendem que essas mutações, a D614G e essa nova mutação, não tem ou não terá implicação referentemente à eficácia das vacinas.